Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o William, seja muito bem-vindo ao meu canal, já para mais um vídeo aqui da série Dicas de Técnico. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que acontece, né? Quando o celular ele simplesmente ele apaga, não liga, não carrega, não acontece nada com ele, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse problema específico, né? Que acontece com alguns aparelhos e eu vou explicar algumas causas do porquê que isso acontece, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo aí. Pessoal, antes de mais nada, aproveita já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se você quer ingressar no ramo de manutenção solar, quer aprender a consertar celulares do zero absoluto, conhece a Escola do Técnico Solar, que é o lugar perfeito para você ingressar nessa área e ter sucesso com manutenção solares, criar o seu negócio aí, mesmo que seja do zero e ter muito lucro, beleza, pessoal? O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que acontece quando o celular ele chega para você, né? Eu vou falar aqui de uma pessoa que talvez já faz conserto, mesmo que seja em casa ou na sua assistência, por que às vezes chegam alguns aparelhos que eles não ligam, não dão nenhum sinal, tá? A primeira causa, né, óbvio, pode ser tela, tá? Então você vai analisar se essa tela ela tem algum trincado. Às vezes, esteticamente, você olha por fora aqui o vidro, tá perfeito, show de bola. Só que, se você for analisar assim contra a luz, né, você vai começar a olhar o LCD, de preferência como uma lanterna ou no sol, você vai ver um trincadinho lá dentro. Às vezes é só uma coisinha de nada, assim, bem pequenininho. Só que os LCDs hoje em dia, às vezes com um trincadinho ele já apaga, entende? E às vezes foi forçado no bolso, então ele não trincou o vidro, não teve queda, só que ele quebrou o LCD. Então ele não gera imagem e isso acontece com bastante frequência. Então essa é a causa mais comum, tá, gente? E o que acontece? A pessoa, poxa, o celular apagou do nada, e você vai analisar a tela tá quebrada, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Feito isso, não, a tela aparentemente tá ok, tá tudo certo. Aí você vai levantar a causa, tá? Mas por que ele apagou? Ah, ele apagou porque ele caiu e não acendeu mais. Pode também, com a queda, não ter quebrado, mas queimado o LCD. É uma possibilidade. Ou ele desconectou a tela internamente, tá? Estou usando esse modelo J4 aqui como exemplo. Eu vou abrir aqui, ó. Já está todo desmontado para a gente facilitar o processo. Eu levantei a tela aqui. Já aconteceu comigo de eu pegar esses modelos, tá? E esse flatzinho aqui que conecta na placa está desligado, está desconectado ou está mal encaixado. Por quê? Às vezes já foi feita a troca da tela, a pessoa não colocou a proteção, ou não ficou bem encaixado, ou às vezes com a queda ele vibrou e desencaixou só uma parte, daí não gera imagem. Então acontece bastante isso também. Então você vai verificar se realmente não está quebrado, está tudo perfeito a tela. Então vamos ver se não desconectou aqui dentro. Se caso tiver conectado perfeitamente, é bem provável que queimou o LCD, tá? Acontece também, pessoal, o LCD apaga, ele apaga do nada, às vezes com queda, tá? Então, tirando as questões de tela, quais são as outras questões que não fazem o aparelho talvez nem carregar nem ligar? Então, nesses casos que a gente falou agora de tela, quando você conecta o plug do carregador, ele não dá sinal, porque a tela não está gerando imagem, né? O aparelho não está gerando imagem. Então, você não sabe se está carregando, se não está, se está ligando, se não está. Em alguns casos já chega notificação e tudo mais, mas normalmente não acontece. O segundo ponto que pode acontecer é o conector de carga, né? Deixa eu abrir aqui, olha, ele está aberto já esse aparelho. Vou tirar aqui a bateria também. Então, o que acontece? Às vezes o conector de carga ele está quebrado aqui internamente, tá? Ele está danificado. E como esses celulares eles são blindados, o que acontece? Quando ele acaba a bateria, se você não consegue carregar, ele não dá sinal nenhum, então ele fica todo apagado. Então a pessoa não consegue, por exemplo, tirar a bateria, colocar num carregador universal para ver se está sem carga e tudo mais. Então normalmente pode ser também o plug de carga, tá oxidado, pode ser sujeira, pode ser que molhou, tá? Ou ele quebrou alguma das perninhas, ele tem 5 perninhas ali, e as das pontas, né, cada uma é uma negativa e outra positiva. E aí se quebra uma dessas perninhas já não carrega, tá, pessoal? Então ele também pode quebrar a trilha aqui, né, quando a pessoa torce, né? Então isso pode acontecer. Então esse é o segundo ponto, né? Geralmente pode ser o conector de carga. Depois do conector de carga, o que a gente tem? A gente tem, que é no caso o defeito desse aparelho aqui especificamente, né? Eu testei tudo, ele carrega, a tela tá ok, mas ele não liga. O que era o problema? Botão de power, tá? Esse flatzinho aqui, ó, ele vem aqui e aqui ele dá o clique para fazer o botão ligar, tá? Esse botãozinho não está funcionando. Então nesse caso o aparelho é blindado, certo? Então se eu aperto aqui, né, e ele não liga, não tem o que eu fazer. Eu sou obrigado a trocar esse botão aqui. Então é muito comum acontecer de botão de power ou ele emperra, né? Quando ele é direto soldado na placa-mãe do aparelho, acontece dele travar. Às vezes ele dá o clique, mas ele, provavelmente por solda fria, algo do tipo, ele não
dá mais o contato com a placa e ele acaba não ligando o aparelho, tá? É bem comum acontecer a questão do botão Power, tá? Então é o botão que é responsável por ligar o aparelho, né? Então se não funciona automaticamente, o aparelho não liga. E uma outra coisa também que acontece bastante, que é a bateria, tá? Se a bateria está viciada, ela não consegue mais aguentar a carga. Então você carrega até 100%, daqui a pouco em 20, 30, uma hora, ela já esvazia, já acaba a bateria. E vai chegar um determinado momento que ela não vai mais conseguir nem absorver a carga. Então, simplesmente o aparelho não vai mais carregar e não vai mais ligar. Geralmente, quando acontece isso, a bateria incha, tá? Mas não é todos os casos. Tem bateria que está perfeita, como essa daqui, mas ela está inchada e algumas não incham. Elas ficam dessa forma como está aqui, perfeita, mas não tem mais vida útil nela. Então, você obrigatoriamente tem que trocar a bateria. E uma outra coisa que acontece, tá? É um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer. Às vezes quando o aparelho pega muita umidade, tem gente que leva pro banho, por exemplo, né? Ele cria uma oxidaçãozinha nessas perninhas aqui, ó. Que são as perninhas que fazem o contato com a bateria, tá? Então você vai olhar, ela tá meio escura ou ela tá meio esbranquiçada. Então você tem que pegar e fazer uma limpeza. Então você pega, por exemplo, aqui nessas duas extremidades, não as duas juntas, tá? Uma separada da outra, porque aqui é um positivo e um negativo. Então você dá uma limpadinha. Você passa aqui uma pinça ou passa um ferrinho, alguma coisa que você consiga limpar esse contato, tá? Esfrega eles para tirar ali, de repente, a oxidação. E aí você vai ver que vai dar contato novamente. Tem muito aparelho, principalmente antigamente. Hoje em dia é muito difícil acontecer, mas acontece. Que você conectava, pô, não dava sinal nenhum, você limpava aqui as extremidades e voltava a funcionar perfeitamente, tá, pessoal? Então, bem comum acontecer. É lógico que nos aparelhos mais novos, né, os flats eles são conectados direto na placa. Então é mais difícil ter essa questão aqui das extremidades. Mas nesses modelos que tem esse tipo de conexão sob pressão, né, acontece muito com o alto-falante, por exemplo. O alto-falante para de funcionar do nada, você vai ver simplesmente ali oxidaçãozinha, alguma limpezinha que você faz ali. Tá bom, pessoal? Eu acho que ficou bem claro, deu pra gente entender aí os motivos, né, alguns motivos do aparelho não estar ligando. Obviamente que esses são os mais comuns, mas também acontece o aparelho molhar, fechou curto na placa e não liga mais, não dá mais sinal de vida. Então você tem várias coisas que acontecem que o aparelho não faz, né, ele ligar, ele não liga mais. Mas esses aqui são os mais comuns e mais fáceis de resolver, tá? Posteriormente, outras coisas mais que acontecem já são relacionadas à placa, são defeitos de componentes, responsáveis pelo carregamento, responsáveis por gerar vídeo, responsáveis por passar energia para a placa principal e o aparelho ligar normalmente. Mas isso já entra num outro detalhe de conserto de placa. Pessoal, mas os modelos as coisas mais comuns que acontecem são esses, beleza? Então, espero te ajudar com esse vídeo, a gente se vê no próximo. Até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau.